Fui arrancar os dentes, arranquei os dentes semana passada, gente. Estou com pontos e tudo ainda, vou tirar só amanhã. Mas eu falei nesse vídeo aqui, né, sobre que eu ia ter que arrancar dentes, como isso era um pesadelo meu e tal, e como eu tava tentando encarar. E deu tão certo que eu cheguei lá para arrancar os dentes, eu tava tão tranquila que eu fiquei meio esperando alguma coisa ruim acontecer. Olha que louco, eu fiquei tão tranquila que eu fiquei esperando uma coisa ruim acontecer. E aí eu lembrei que aquele tratamento que eu falei que eu fiz, que era uma reabilitação para desautonomia, que me fudeu completamente, né, naqueles primeiros anos de tratamento, antes de eu descobrir que o que eu tinha era um burnout, como funcionava e tal. Uma coisa boa saiu de eu ter feito esse tratamento, que foi um estudo que a médica me mostrou na época, que mostrava que 73%, se eu não me engano, das pessoas que têm desautonomia, quando melhoram, ficam ansiosas, esperando piorar de novo. Porque é uma coisa com altos e baixos, então você passa muito mal, e aí quando você melhora, você fica esperando passar mal de novo. Porque a sensação que a gente tem é essa, que do nada você passa mal, aí você melhora. Eu imagino que isso deva acontecer também com quem tem síndrome do pânico, porque eu acho que é o mesmo mecanismo, né? Você passa mal do nada, e aí você melhora e fica esperando a hora em que você vai passar mal do nada de novo, e isso dá uma tremenda de uma ansiedade. E eu cheguei lá no dentista, que na verdade é o buco, né? O dentista me encaminhou pro buco para que ele extraísse os dentes. E eu cheguei lá, eu tava tão tranquila que eu me vi pensando, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa muito horrorosa, eu vou morrer aqui. Ninguém morre de arrancar dente, mas vai acontecer comigo. Mas durou 30 segundos. Quando eu percebi isso, eu falei, oi, calma, o que tá acontecendo? E aí eu me toquei que eu simplesmente não tinha uma referência na minha vida de estar numa cadeira de dentista tranquila. Porque eu fui, acho que, eu falei 30, mas acho que eu fui 40 anos no mesmo dentista. Vamos esperar o helicóptero? E eu ficava desesperada, porque eu sentia dor. Gente, eu tive 4 cáries na minha vida. Eu ia no dentista para fazer limpeza, mas eu sentia tanta dor, mas era uma coisa tão horrorosa. Só que pra mim, a minha referência de dentista era aquela. Pra mim, ir ao dentista é um negócio absurdo. Eu saía tensa, eu saía exausta, porque eu ficava inteira contraída, os músculos contraídos, só esperando a hora que ia doer de novo. E aí, quando eu mudei de dentista, eu percebi... e aí quando acontecia isso, né, eu desesperada, e ele fazia as coisas, parecia que eu tava tomando choque, e ele morria de rir, falava, ai, como você é ansiosa. E aí eu tô percebendo quantas coisas na minha vida, e eu acredito que na sua também, eu passei a acreditar que o problema era comigo, porque as pessoas apontam os problemas como sendo de qualquer pessoa menos delas. Então, nesse caso do dentista, por exemplo, eu percebi quando mudei de dentista que ele é extremamente bruto. E não é uma crítica, isso daí é o jeito da pessoa, né? Tem gente delicada e tem gente bruta. O negócio é que, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que não tem delicadeza. Se ela tiver que pegar uma coisinha delicadinha, ela pede pra alguém fazer. Porque ela fala, Rô, faz pra mim porque eu sei que eu vou quebrar. Então ela não tem delicadeza, mas ela tem consciência de que ela não tem a delicadeza e de que se ela for fazer aquilo, vai quebrar. Então ou ela arruma um jeito de fazer mais devagar ou prestando mais atenção, ou ela pede para alguém fazer. Esse dentista que me atendia, por exemplo, não tinha essa consciência. A brutalidade dele, quando causava dor na pessoa, uma pessoa que ele não tá fazendo um tratamento de canal para sentir dor, era limpeza, às vezes era uma cárie que estava começando, entendeu? E aí ele ria e falava assim, nossa, como você é ansiosa, nossa, como você é medrosa, nossa, como você é nervosa. E a gente, se você parar para ver, as pessoas fazem isso, acontece algum problema, e elas identificaram que você é ansiosa, geralmente porque a gente comenta, eu sou ansiosa e tal, a pessoa começa a colocar sempre a culpa na gente. Nunca é ela, mesmo quando claramente tá evidente que foi ela que acabou causando aquele problema ou ficando nervosa demais com aquilo. E não é problema nenhum, mas a pessoa não quer aquilo pra ela não quer parecer fraca, ela não quer parecer desequilibrada, como as pessoas interpretam que os outros são para se proteger, entendeu? Todo mundo acha que o problema da ansiedade do outro é maior do que é, porque senão eles têm que admitir que o deles também é um problema na vida deles.
Só que eu fui absorvendo isso e achando realmente que a minha ansiedade era o problema do mundo. E aí quando eu me vi naquele dentista tranquila, eu não tinha referência, e aí eu falei, gente, vai acontecer alguma coisa. Aí eu percebi e falei, não, olha como é que a gente funciona. Toda vez que a gente vai num médico, alopata principalmente, quando a gente está tentando resolver nosso burnout, o que a gente ouve? Nossa, como você é ansiosa. Nossa, como você está deprimida. Nossa, mas você é instável emocionalmente. Nossa, você não está querendo aceitar. E a gente está acostumado a receber esses inputs, mesmo que sejam inconscientes, das pessoas que não querem admitir que são ansiosas e jogam a culpa na gente. Das pessoas que com a ansiedade delas fazem a gente ficar ansiosa e aí jogam a culpa na gente, que a gente está deixando elas ansiosas. Das pessoas que não querem admitir que não estão dando conta do trabalho e quando veem que a gente está fraquejando ou quando a gente comenta alguma coisa sobre precisar de ajuda, jogam a culpa na gente não está dando conta, a gente é fraco, para que ele se sinta forte, para que ele se sinta igual a todo mundo, aparentemente dando conta da vida. Então eu me vejo num dentista, fazendo restaurações, refazendo restaurações, tratando cáries, fazendo limpeza, tudo que eu fazia no outro dentista de uma vez só, sem sentir dor nenhuma. Porque a moça, além de ser delicada, ela protege o paciente da dor. Então quando ela sabe que vai doer, ela anestesia. E aí eu falei, eu até paguei um mico, porque eu cheguei na dentista e já avisei, falei, olha, eu morro de medo de dentista, eu tenho medo que um dia eu dê um tapa na sua mão. E a moça me tratou com um cuidado extremo e aos poucos nós duas fomos vendo que eu não tenho medo de dentista. Eu tenho medo daquele dentista que eu ia, que era bruto e que não me protegia da dor de forma nenhuma. Assim como eu cheguei no meu médico, o meu médico atual que sabe tratar meu burnout, que está tratando meu burnout, eu cheguei com um monte de observações e anotações, e explicações e justificativas, porque eu estava acostumada a ir aos médicos e ouvir que o que eu tinha era essencialmente uma coisa da minha cabeça, que eu não queria aceitar, que eu era ansiosa, que eu era deprimida, ou seja, que eu tinha uma série de defeitos e fraquezas que provocaram em mim essa situação e eu ainda por cima não queria aceitar o tratamento. A gente ouve isso das pessoas o dia inteiro, a gente ouve isso dos médicos, a gente ouve isso dos terapeutas. Burnout é uma coisa de muito difícil compreensão para as pessoas, principalmente porque é falado abertamente todos os dias, em todos os, vamos dizer, os canais, que o burnout é uma doença mental, ponto. A parte física é totalmente excluída e, portanto, quando a gente insiste, quando a gente pergunta, quando a gente cita a parte física, é visto pelas pessoas como uma negação, uma não aceitação, uma forma que a gente está buscando de disfarçar que o que a gente tem realmente é um problema mental. Então, foi só um insight de falar pra gente parar e pensar quanto a gente está absorvendo das coisas que falam pra gente. Quando alguém fala que a gente tá de frescura, que a gente não sarou ainda porque não quer, porque a gente, sei lá o quê, maluco, fresco, preguiçoso, isso machuca a gente em algum lugar. Tem, claro, aí um lado de a gente se sentir não ouvido, né? Da gente se sentir desautorizado, da gente falar, puta merda, eu tô passando por isso aqui, ninguém me ajuda, hein? Pelo amor de Deus. Mas tem um lado que quando a gente se ofende, quando a gente fica com raiva, é porque em algum lugar da gente a gente acredita nisso. E aí quando a pessoa fala aquilo, dói. Porque a gente reconhece que em algum lugar da gente a gente reconhece que a pessoa está certa. Racionalmente a gente sabe que ela não está certa, mas emocionalmente aquilo se dá raiva, se deixa a gente irritado, se deixa a gente machucado, se dói, se deixa a gente triste, é porque a gente acredita em algum lugar da gente que aquilo é verdade. Então, eu proponho que a gente comece a prestar atenção toda vez que a gente ouve um comentário e aquilo machuca, aonde está aquilo na gente? A gente acredita naquilo porque a gente ouviu muito, provavelmente. Mas em algum momento da nossa vida a gente acreditou que a nossa ansiedade é maior do que a gente tem uma depressão maior do que tem, que a gente faz a gente se sentir rejeitado pelas pessoas, incompreendido, sozinho, largado, sem ter ajuda das pessoas.
né? Sem ter compaixão das pessoas, que a gente tem que fazer tudo sozinho, tem que se justificar, tem que provar que a gente é bacana. A gente foi absorvendo isso ao longo da nossa vida. Claro que a terapia vai ajudar a gente a lidar com essas coisas de uma outra forma. Mas a gente já pode ir percebendo sozinho como a gente absorveu essas coisas. E como isso amarra a gente no nosso tratamento, principalmente, já que nosso assunto aqui é o burnout. Então, assim, se você sente que você tem que mudar de médico e as pessoas falam, não, imagina, mas dentro de você, você sente que você tem que mudar de médico. E o comentário delas de que você não precisa mudar de médico te machuca, te incomoda de alguma forma, muda de médico. Mesma coisa para terapia. Seu terapeuta fala que você não quer, que você está sem vontade, as pessoas falam que você não para em terapia nenhuma porque você não se identifica, mas dentro de você esses comentários te irritam, te deixam triste, te deixam desesperado e você acha que você tem que mudar de terapia. Muda de terapia. Se você está no seu emprego, você sabe que você tem que sair dali, que aquilo está te fazendo mal. Os comentários das pessoas de que todo emprego é assim, não existe emprego perfeito, de que você tem que aguentar um pouco mais, de que você tem conta para pagar, de que sei lá o que te machucam, te deixam desesperado, troca de emprego, sai desse emprego. A gente está acostumado, sem perceber, a absorver esses comentários e colocar a culpa na gente. A gente é culpado, a gente está errado. A gente fica tentando justificar para as pessoas que na verdade a gente está certo e aí faz com que as pessoas achem que a gente está mais louco ainda, mais errado ainda, mais instável ainda. Qual é essa referência que a gente tem? A gente tem essa referência de que a gente está sempre errado. E a gente não está errado. Quem sabe o que é bom pra gente somos nós mesmos. E na hora que a gente começa a perceber que a gente está indo na onda dos outros, às vezes por uma autoestima baixa, às vezes por uma insegurança, às vezes por alguma crença negativa que a gente desenvolveu, é uma coisa que a gente tem que ver na terapia. Mas quando a gente percebe que a gente está numa situação ruim, que está deixando a gente ansioso, porque a gente acha que está errado, é a hora de dar um passo para trás e falar, pera, não tô errado não. E aí você vai achar o porquê que você tá achando que tá errado, que tá achando que você é culpado de alguma coisa. Alguém te falou, alguém repetiu, alguém para se proteger acusou você de alguma coisa e você acabou acreditando. A gente faz isso. Então veja como extrair dentes foi uma coisa maravilhosa, porque daí, enquanto o cara tá extraindo o dente, uma das raras ocasiões em que eu não estou falando sem parar, porque eu sou o tagarela descontrol, não é? Pude ficar pensando nisso. E aí, gente, foi uma tranquilidade, eu não tive dor, claro, a gente não tem dor arrancando o dente, mas depois não inchou, não aconteceu nada, não tive nenhuma dificuldade e ainda por cima eu fiquei orgulhosíssima de mim, porque eu vi que todo aquele medo, toda aquela tensão, toda aquela ansiedade que tinha ido embora e que tinha me deixado insegura, porque eu estava tão acostumada com aquele medo, com aquela ansiedade, com aquela tensão em mim quando o assunto dentista vinha, deixou um vazio tão grande que eu comecei a preencher com outros medos. Mas aí quando eu percebi, falei, não gente, simplesmente virei uma pessoa adulta que consegue ir no dentista, que extrai 2 dentes de uma vez, sendo que sempre foi o maior pesadelo, com tranquilidade. Gente, foi super tranquilo, Pra você ter uma ideia, quando acabou, o cara falou assim, olha, parabéns, você foi uma ótima paciente. Eu falei, mas quem mais eu poderia ser além de uma ótima paciente? Porque a gente tem que ficar parada com a boca aberta, certo? O que você pode fazer pra atrapalhar? Ele fez assim, você não tem ideia. Eu falei, tá vendo? A gente põe na cabeça que aquilo é mais terrível do que é, se descontrola, não pensa, chega lá, se desespera. Porque esse trabalho que a gente tem que fazer antes, que eu comentei no outro vídeo, de que a gente tem que falar as coisas que acontecem na nossa vida têm um porquê de estarem na nossa vida. E a vida tá sempre a nosso favor, gente. A vida não tá contra a gente. A gente não tá aqui para se ferrar. A gente é que para se proteger acaba ficando na defensiva e achando que tudo de mal vai acontecer com a gente. E aí a gente se estressa por causa do medo. E aí a gente chega no burnout. Uma vez que a gente chega no burnout, nós precisamos fazer o caminho contrário. De parar de ficar tenso, desesperado com tudo e entender que as coisas acontecem de um jeito que no final das contas sempre vai ser a nosso favor. Sempre vai ser pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente viver melhor. A gente não percebeu isso até hoje no burnout. Então vamos começar a prestar atenção para que a partir de hoje a gente comece a lidar com as coisas de uma outra forma. Uma forma que não gere estresse. Porque a gente começa a perceber que não existe um motivo real para a gente ter medo o tempo inteiro.
Vamos parar de ouvir as pessoas falando merda. Vamos parar de confiar em médico que fala merda. Vamos parar de acreditar em merda. A gente sabe o que a gente precisa, o que a gente está passando. A gente sabe conduzir o nosso caminho para os profissionais que realmente podem nos ajudar. A gente sabe conduzir o nosso caminho para sair de um emprego e depois tentar uma coisa diferente mais para frente. A gente sabe o que faz mal pra gente. A gente precisa só entender que a gente não precisa que essas coisas façam mal pra gente. A gente não precisa ficar no caminho das coisas que fazem mal pra gente. A gente não precisa ficar perto das pessoas que fazem mal pra gente. Toda vez que alguém te falar uma merda e aquilo doer, você sentir, para e pensa. Aonde em mim eu acredito nisso? Eu acredito nisso de algum jeito. Peraí, deixa eu achar aqui. Você vai ver como vai mudar a sua forma de lidar com as coisas. Aos poucos você vai sentir menos do que as pessoas falam e vai ficar mais tranquilo. E se te der esse vazio de você falar, meu Deus, nessa situação eu tô sempre desesperada, sempre estressada, sempre com medo e agora eu tô aqui tranquila. Ai, meu Deus, lembra desse vídeo e fala assim, tá tudo bem. O nosso objetivo na vida é estar tranquilo. Não estar tranquilo não é o certo, é só o que a gente está habituado a fazer.